Se você tem a sua Bíblia nessa noite, abra comigo, por favor, no livro de 1 Samuel. Samuel capítulo 4, um dos livros mais interessantes que foram escritos em toda a palavra de Deus, na minha opinião. Foi um pouco de tempo depois da aparição de Davi. Foi durante o tempo de Juízes. 1 Samuel capítulo 4, começando o versículo 10. Hoje vou ler um pouco mais de Bíblia do que como de costume. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E quando chegou, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E ele disse: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, pois é tomada a arca de Deus. Nesta noite, pregando por alguns minutos, eu quero usar o tópico Icabode, pois a glória se foi. Vou dizer algumas coisas nessa mensagem que eu não tenho vontade de dizer, não tenho prazer em dizer. Podem ser as palavras mais duras que você já ouviu por detrás do púlpito. Mas eu sou apenas um mensageiro, eu sou apenas uma voz, só isso. E eu clamo a Deus dia e noite pela sua mensagem. E o que eu passo para você nessa noite, o que eu te dou pela televisão, acredita em meu coração que foi Ele que me deu. Icabode, a glória de Deus se foi. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, enquanto ministro nessa noite, eu peço a sua ajuda, e peço como nunca pedi antes. Eu oro, ó Deus, para que o teu Espírito venha se mover sobre mim, para ministrar, para pregar. E eu peço nessa noite, ó Deus, que o Senhor não venha só me ungir para pregar, mas esses que estão aqui em mim também, para ouvir essa mensagem. Vocês que assistem pela TV, que eles possam ouvir essa mensagem. Ó Deus, eu peço tudo no poderoso nome de Jesus, que eu não venha violentar tua palavra. No nome do Mestre, e todos dizem amém e amém. A história do declínio espiritual nunca é bonita. É feia, porque é a história da morte. Enquanto estou de pé aqui hoje, acredito que existem 2 operações
dois grandes movimentos que estão acontecendo no mundo agora, especialmente nessa nação. Um é o grande mover do Espírito Santo. Eu creio que há um maior mover de Deus hoje do que o mundo já viu na história, mas é um paradoxo. Ao mesmo tempo, parece que o mal e tudo que é podre, toda a degradação do inferno está vindo como se fosse uma maré sobre nossa nação e aumentando cada vez mais, com a intenção de destruir os Estados Unidos da América. E isso vale para o Canadá também. Há alguns anos atrás, um amigo meu, um homem que já está com Jesus agora, a maioria do que eu sei a respeito da unção, se alguém pode aprender, vamos dizer assim, alguma coisa sobre unção, aprendi dele. A maioria do que sei a respeito do poder de Deus, aprendi dele. Ele morreu com 80 anos. Pediram que ele pregasse uma convenção em uma cidade do oeste. Milhares de pessoas estariam ali e o Coliseu ia estar lotado na sua capacidade máxima. Aqueles que eram líderes falaram antes do culto que tinha que ser uma noite especial, pois muitas pessoas iam estar presentes. Queriam que tudo fosse bem, queriam que a multidão, o pessoal que era VIP e aqueles que estivessem ali vissem o bom lado do Pentecoste. Claro que eu não posso muito mencionar, pois eu não sabia que tinha um lado pentecostal, senão que era bom. O culto ia progredindo, começou a pregar. E foi uma daquelas noites onde de repente, como se fosse um trovão que veio da glória, aconteceu uma explosão. Não foi física, não foi química, não tinha nada a ver com o ambiente terrestre. Foi uma explosão do Espírito Santo de proporções incomparáveis, como o poder de Deus veio naquele lugar como se fosse um raio. Foi uma daquelas noites assim inesquecíveis. Não foi algo promovido, não foi algo fraco como psicologia, foi um mover distinto, a operação do Espírito Santo. Ele nem chegou a terminar a mensagem e 2 terços depois não conseguia mais. As pessoas começavam a descer até o altar para aceitar a Jesus. Foi uma operação definitiva do Espírito Santo, como nós precisamos desesperadamente de outra como aquela hoje. Algo que o mundo não entende, algo que a religião organizada, a sua maioria desprezaria, algo assim. Muitos foram caindo no Espírito e alguns pela TV nunca ouviram isso, você fica com medo. Muitos estavam dançando no Espírito, alguns pela TV nunca viram isso também. O poder de Deus caiu. Alguns dos homens ali pensavam: Deus, estamos arruinados, não temos para onde correr. Naquele Coliseu estava o prefeito de uma das maiores cidades, pois era uma das maiores cidades dos Estados Unidos. E chorando, ele começou a descer até o altar, porque pessoas estavam prostradas diante do chão, outros estavam gritando, milhares de mãos levantadas. Era como se fosse uma explosão de louvor. Muitos tinham aceitado Jesus, muitos tinham sido batizados no Espírito Santo e no fogo. E quando ele chegou até a frente, ele chamou a atenção do meu amigo e disse: Senhor, eu sou metodista, fui criado em uma igreja metodista, eu fui para a maior igreja metodista dessa cidade, e eu nunca vi nada dessa forma desde que eu era uma criança no joelho da minha mãe. Minha mãe costumava a gritar até a glória descer. Minha mãe, que era metodista, louvava a Deus, e nessa noite eu me lembrei. Ele disse: eu posso te fazer uma pergunta e um favor? Você pode vir para a nossa igreja fazer um avivamento desses? Isso é o que precisamos nessa noite em nossas igrejas, e muitos dos nossos jovens nunca viram isso.
Muitos dos nossos mais velhos também não viram. Mas o poder de Deus é a sustentação e a salvação da nossa vida e da nossa igreja. Sem isso estamos mortos. Volte comigo a 3.100 anos atrás. Israel estava em um estado desviado. A nação tinha se desviado de Deus. O sumo sacerdote Eli tinha se desviado. Seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estavam cometendo atos imorais bem ali no tabernáculo. Israel foi ferida pelos filisteus, e a Bíblia diz, como eu li para você nessa noite, que uma invasão por aquele exército de ímpios, Israel foi ferida na batalha. Ela saiu do conflito e a arca de Deus tinha sido tirada dos Santos Santos, no tabernáculo, pois isso foi antes do templo ser construído. A arca de Deus então foi lançada no meio da batalha, pensando que de alguma forma a arca ia fazê-los vencer. Mas a arca de Deus não era a glória, era apenas uma representação da glória. Nessa noite, nós que conhecemos o poder de Deus, não podemos depender de nossas frases e nossos jargões ou doutrina. Precisamos de uma infusão de poder do céu, ou então vamos seguir o caminho de várias outras igrejas. A nação tinha pecado e os líderes religiosos também pecaram. Os filisteus capturaram a arca de Deus e alguém começou a correr, voltando para Siló. Eli, ainda que em um estado desviado, se assentou ali e o coração dele tremia pela arca de Deus, pois ele sabia o que representava. E o mensageiro estava diante daquele homem com 89 anos, sentado ali. E ele lhe entregou 3 mensagens. Primeiramente, perdemos a batalha. 30.000 dos soldados de Israel estão mortos. Mortos no campo de batalha, a flor da juventude de Israel. Em segundo lugar, seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram no campo de batalha e estão entre os mortos. Em terceiro, a arca de Deus foi removida pelos filisteus e caiu na mão ímpia deles. E aquele senhor, pensando no que aquilo representava, quando ouviu a notícia que a arca de Deus, aquele símbolo poderoso do poder, da glória de Deus, estava na mão dos filisteus, ele tremeu. E a Bíblia diz que ele caiu de costas da onde estava sentado e quebrou o seu pescoço, e então morreu. A Bíblia nos diz a respeito da sua nora, que estava para dar à luz ao seu primeiro filho. E no instante que o bebê estava para nascer, e na sua agonia de morte, a mulher disse para ela: não temas, você teve um filho. E ela não queria ouvir. A Bíblia diz que ela deu o nome dele de Icabode antes de morrer, querendo dizer que a glória tinha saído de Israel. Não pode haver uma mensagem mais terrível, não pode haver um estado mais terrível do que escutar que a glória de Deus já não está em uma igreja, já não está em uma vida, já não está no coração de um pregador, já não está em uma nação. Icabode, a glória se foi. E o maior perigo da América hoje não é a União Soviética ou o comunismo soviético ou poderes que querem trazer uma ditadura, mas o maior perigo para a América hoje é a palavra Icabode, escrito na porta do nosso país: a glória de Deus se foi. Os Estados Unidos da América nessa noite está em uma crise.
terça vou me encontrar com o presidente dos Estados Unidos, com outros ministros. Na hora que você assistir isso na TV, isso já vai ter sido história. Tentando encontrar uma forma de colocar oração de volta na escola. Não estou falando da União Soviética, eu estou falando dos Estados Unidos da América. Quando a pessoa entende nessa noite que no nosso sistema escolar aqui dessa terra, o pior tipo de música de rock pode tocar nas salas de aula, adoração a Satanás pode acontecer em meio aos estudantes, qualquer tipo de literatura ou sujeira pode ser lido, mas não a Bíblia. Quando alguém entende que não podemos mais mencionar o nome de Deus, e outro dia o diretor de um dos nossos colégios se assentou junto com o seu povo ali e removeu 600 livros, uma página que tinha uma figura do Clube da Bíblia, porque não pode haver uma menção de Bíblia em um livro que estão passando aqui nos Estados Unidos da América. Nossa nação precisa passar por um avivamento, precisamos voltar para o Deus dos nossos patriarcas, precisamos outra vez ver um renovo da nossa fé na palavra do Todo-Poderoso Deus. Por que esses problemas estão sobre o país? Quase 100 bilhões de dólares em drogas está cortando o coração do nosso povo. Por que é que 1,5 milhão a 2 milhões de abortos acontecem todo ano? Legalizando o assassinato. Porque o que aconteceu com o nosso país? O que aconteceu com nossa nação? O que aconteceu com aqueles que estavam em situações de governo que não têm o menor conceito por Deus ou sua palavra? Por que estamos do jeito que estamos? Por que os adolescentes de hoje em dia, que antigamente tinham tempo de crescer sem preocupações, agora tem que se preocupar com uma gravidez com 13 anos de idade, ou com aborto, ou gonorreia e AIDS, ou herpes, ou qualquer outra doença? Por quê? Porque nossas escolas estão ensinando humanismo secular, que nega a existência de Deus por completo. O que está acontecendo? A União Soviética nunca vai destruir os Estados Unidos da América, ela é poderosa demais. Não existe uma nação na face da terra que pode derrubar esse país. Se formos destruídos, isso pode acontecer. Se formos destruídos, não vai ser por causa de uma ditadura ou um comunismo, mas vai ser por causa de Icabod, que vai estar escrito nas portas: a glória de Deus se foi e a alma dessa nação então está corrompida. E por que isso está acontecendo? Podemos dizer que a razão pela qual está acontecendo é isso e aquilo, mas o que eu vou dizer nessa noite não soa muito bem. Eu não gosto de pregar isso, mas é verdade. A razão pela qual os Estados Unidos da América está na condição que ela se encontra hoje, a razão pela qual estamos piorando, é por causa dos milhares de púlpitos em nossas igrejas dessa nação inteira. Quando a glória de Deus foi embora de Israel, a Bíblia diz que 30 mil dos seus soldados morreram. A textura, o poder, o centro, o músculo dessa nação sempre foi a palavra de Deus. Sempre foi isso que tenho em minhas mãos. Essa é a nossa força. E traidores, milhares deles, estão por detrás de púlpitos se chamando de ministros, pregadores, de pé em milhares de igrejas que não acreditam nessa Bíblia, não acreditam no Deus dessa Bíblia, não acreditam no Filho de Deus, não acreditam no poder do Espírito Santo, são lobos em peles de ovelha. Existem milhares deles.
o grande e poderoso Conselho Nacional de Igrejas, auxiliando, sendo cúmplice do Centro Nacional de Igrejas, se tornaram um pouco mais do que apenas um braço de um comunismo enrustido. É uma declaração pesada, mas é verdadeira. O Conselho Mundial de Igrejas autorizaram uma doação de $500 mil para o Conselho Ecumênico para assistência humanitária no El Salvador. Isso é um disfarce para as guerrilhas comunistas terrorizando o El Salvador. O Conselho Mundial de Igreja entrou em contato com El Salvador e foi identificado como Marta Benavides, uma membra do Partido Comunista. Em 1981, o Conselho Mundial de Igrejas deu $65 mil para o Congresso Nacional Africano. Eles disseram que estavam ajudando na luta da libertação a partir de dentro e de fora na África do Sul, para ganhar poder político, para que as pessoas governassem seus países. O Congresso Nacional Africano é uma organização terrorista controlada pelos comunistas. Em 1981, o Conselho Mundial de Igrejas, auxiliado pelo Conselho Nacional de Igrejas, doou $125 mil para a Organização do Povo da África Ocidental do Sul, chamado SWAPO, trazendo uma contribuição total para este grupo, desde 1970, por mais ou menos 8 anos e meio, de $825 mil. Este grupo recebe a sua formação e o seu apoio da União Soviética e seus satélites. É dirigido por marxistas, como o tal Sem Neguma. Eu posso ficar a noite inteira aqui lendo, várias centenas de milhares de vocês assistindo essa programação. Você vai para a igreja com uma Bíblia debaixo do braço, escutando um pregador que não crê mais nela. E seu dinheiro, a maioria dele, está indo para essas organizações que você acha que estão defendendo o Evangelho. Um livro foi impresso há algum tempo atrás, chamado de Centro de Recursos de Cuba. E para o seu orçamento proposto, a igreja de irmãos deu $2.500 para ele, uma organização comunista. Não os irmãos, mas para essa situação aí com Cuba. Os presbiterianos deram $2 mil em direção a eles. Os discípulos de Cristo, mais $2 mil. O Conselho Mundial de Igrejas no Canadá, $1.000. E os Metodistas Unidos deram $6 mil. A Igreja Presbiteriana Unida, $1.500. Os Americanos Batistas, $1.500. Os católicos deram $500 e os menonitas deram $500. O que está acontecendo nos Estados Unidos da América, quando organizações como esta, que têm que acreditar no Evangelho, já não acreditam mais? Eu vou dizer algo que é duro, mas se você está frequentando uma igreja como essa, você tem que sair desse lugar. Você não tem que estar associado com eles. Você não deve ir até lá. Você não deve apoiá-la. Você não deve estar associado com ele. Alguém disse: isso é uma pregação difícil. Olha, eu não posso fazer nada, eu estou aqui vigiando pela sua alma. Quando você dá de comer veneno a uma criança, aquela criança vai morrer. Vou repetir para você: se você está associado com uma igreja que não crê na palavra de Deus, que acredita nessas causas ou liberais ou comunistas e não acreditam na palavra de Deus, apoiando ou não, eles não estão acreditando nos preceitos da justiça. Saia disso, não fique aí, saia desse lugar, encontre a porta de saída e encontre um lugar onde Jesus é pregado, a palavra de Deus é verdadeira e a Bíblia é a fundação do que acontece ali. Porque isso está enfraquecendo nossa nação, porque os púlpitos são traídos, traindo o povo. Um homem me disse outro dia, um membro de uma igreja metodista a vida inteira, ele disse: Jimmy Swaggart, o metodismo não desmoronou por causa do povo que carregava a Bíblia debaixo do braço e frequentava a igreja. Mas o metodismo se desmoronou quando seus seminários aceitaram pregadores que não tinham nascido de novo, que não acreditavam na Bíblia, que não acreditavam em Deus, que não acreditavam em Jesus Cristo, que não acreditavam na experiência de nascer de novo.
Isso foi o que destruiu a igreja metodista, de acordo com ele. E não importa quem seja, não importa qual é a igreja, pode acontecer na sua igreja e vai acontecer, a não ser que o poder do Todo-Poderoso Deus seja prevalente e presente na sua igreja. Para que serve a igreja? A igreja não tem que resolver os problemas políticos dos dias de hoje. A igreja não tem que resolver os problemas sociais e os problemas trabalhistas. A igreja não é para resolver os problemas políticos de hoje em dia. Estamos aqui para resgatar os que estão perecendo e moribundos. Você muda o coração dos homens através da palavra de Deus em Jesus Cristo, então você muda o resto também. Há algum tempo atrás, em uma grande cidade americana, um menino drogado, morrendo. Eu sei, ele veio para o meu escritório alguns meses depois. Eu não sabia quem ele era, nunca tinha visto antes. Passou pela minha secretária, me abraçou, nunca tinha visto ele antes e começou a dançar no espírito. Eu não sabia quem ele era. E eu pensei, o que é que está acontecendo aqui? Então eu fui e dei um grito com ele. Então ele me contou a história, preso por drogas. Eu não estou falando de um pouco aqui, um pouco ali, estou falando que as veias dele tinham desmoronado. Ele pesava quase 100 libras, morrendo. Ele agora estava aplicando debaixo da língua e entre os seus dedos. Ele entrava na igreja e, quando pedia para que pessoas fossem à frente, ele ia. Liam algumas palavras sobre ele, falavam assim: olha, agora é seu, você não tem como perder a sua salvação, e tudo bem. Mas o poder do Todo-Poderoso Deus não estava lá. E desesperado, buscando, tentando encontrar e vendo que não conseguia encontrar como ele estava buscando, nesse domingo específico ele estava no carro dele. E ele tinha uma sacola de pó branco ao seu lado. E ele estava chorando e soluçando enquanto dirigia nas ruas daquela cidade, sem saber para onde estava indo e sem se importar, porque ele disse: Deus, eu não sei como te encontrar. Eu não sei como te encontrar, não sei o que fazer, mas estou morrendo e eu vou agora cometer um suicídio. Vou pegar heroína suficiente para me matar, pois eu não consigo mais aturar essa vida infernal. E se o Senhor quiser fazer algo comigo, então faça agora. Já fui para várias igrejas e não consegui encontrar nada ali. Estou buscando por ti, mas não consigo te encontrar. Mas escuta aqui, o que eu estou para te dizer, o mundo não aceita, e a maioria dos religiosos não aceita. A maioria de vocês assistindo agora podem dar risada, podem zombar e dizer que isso não é intelectual. Não, não é mesmo não, bobão. Na verdade, a única coisa boa que você pode falar disso é que funciona. A única coisa boa que você pode falar disso é que funciona. Lágrimas descendo o seu rosto, sentindo o cheiro de morte no carro, todo nervo nele, querendo uma droga e pronto para cometer suicídio. Ele levantou a cabeça e viu uma igreja. Ah, não ia ter chamado a atenção da socialite da cidade. É ou não é? As pessoas daquela cidade iam olhar para uma igreja pequena daquela, porque aquela igreja era do grupo dos barulhentos. Era daquelas que quando ficavam felizes batiam palmas. Era o tipo daqueles que quando ficavam felizes cantavam. Você nunca sabia o que eles iam fazer. Eram vistos como se fossem meio tolos, como se fossem meio bobos, como se fossem estúpidos, como se fossem mal educados e ridículos. O pessoal que eu mencionei alguns minutos atrás teria dispensado eles. Eles eram daquele tipo que a palavra diz que o mundo não era digno deles. Viu um sinal dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus está voltando. Glória!
Aleluia. Ô glória. Estacionou o carro dele, entrou ali domingo à noite. Glória a Deus, pois era aqueles que não fecham domingo. Ele entrou ali, estavam cantando, estavam adorando a Deus. Ele nunca tinha visto nada assim. Era diferente daqueles que ele tinha ido antes. Se você está assistindo pela televisão e você está faminto e sedento e cansado de religião, está cansado e não aguenta mais essa lei religiosa e essa sequidão, essa morte que existe aí nesse lugar que você chama de igreja, você está tão cansado disso que você não aguenta mais ir. Estou aqui para te dizer que existe um Jesus que pode elevar você da sua morte e pode plantar os seus pés em um solo mais alto. Estou aqui para te dizer que essa religião antiquada ainda te faz amar a todos e te dar uma razão de viver. Glória. Vocês jornalistas ficam sentados aí com essa cara de bobo e diz: olha, se acredita na Bíblia, bobo, hein? Senhor repórter, com o seu copo de coquetel aí na mão, ou quem sabe com cutiçarca, ou com sua cerveja, ou com o seu uísque, qualquer dia desse você vai desejar a Deus que você tivesse escutado a esse bobo aqui que está pregando a Bíblia que eu tenho em minha mão aqui agora. Porque eu tenho uma razão de viver, e aqueles que confiam nesse livro também têm uma razão de viver. E ele disse, alguém perguntou assim, filho, eles sabiam que ele estava procurando alguma coisa, perguntaram, o que você quer, o que você precisa? E ele disse, estou procurando um pregador. E ele perguntou, qual deles? Glória. Aleluia, aleluia. Veja bem, meus amigos católicos, eu também sou um padre. Quando Jesus rasgou o véu que separava o santo lugar do santo dos santos, ele fez cada filho de Deus um padre que não precisa de ninguém para intervir, mas podemos corajosamente entrar na sala do trono da graça por causa da sua misericórdia e seu amor, na presença do Todo-Poderoso Deus, porque Jesus abriu o caminho para a porta do céu. Ele abriu o caminho. Vocês são reis e sacerdotes para Deus. Vocês são reis e sacerdotes para Deus. Você é um rei e um sacerdote para Deus. Aleluia. Meu Senhor, isso me emociona. Louvado seja o nome de Jesus. Eles disseram, filho, o que você precisa? Estou drogado, viciado em heroína, estou viciado em algo pesado, estou morrendo. E dava para olhar para ele e ver que estava morrendo. Quase toda a veia nos meus braços já estão destruídas, e eu estou agora aplicando na minha língua e entre os meus dedos. Eu estava para cometer suicídio e orei para Deus me ajudar a encontrar um lugar, senão vou morrer. E eles disseram, você achou o lugar então, meu filho. Aleluia, você encontrou o lugar, está no lugar certo. Levaram ele para cima. Eu gosto disso, aleluia. Levaram ele se ajoelhou e disse, o que eu faço agora? E disseram, fique ajoelhado aí, diga a Jesus que você o ama e peça para entrar no seu coração. Fala com ele como se você falasse com a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, ou sua irmã. E ele disse, você quer dizer que eu posso falar com ele assim? Ele disse, fala com ele assim, meu filho. E uns 5 minutos depois, o sangue de Jesus já tinha purificado todo o pecado, revertido as marés do inferno e a escuridão das trevas, e quebrou a escravidão da heroína. Quebrou. Libertou aquele menino, salvou ele, o libertou e o batizou no Espírito Santo. Era 1h da manhã, ele saiu daquele lugar. Meus amigos mormons,
Meus amigos mormons dizem que se você der a eles 3 visitas, eles podem te transformar em um mormon. Eu tenho alguém melhor do que isso. Uma visita de Jesus Cristo transforma você em um crente. Ele não entrou de volta no carro, ele começou a andar na rua o dia inteiro, a noite inteira, agradecendo a Deus, louvando a Jesus, porque ele estava livre, não tinha mais jugo, ele foi liberto pelo poder de Deus. E você também pode ser liberto. Se perdermos essa glória que eu mencionei, não há como guardá-la, não há como engarrafá-la. Uma denominação não pode dizer que é dela, nenhuma igreja pode dizer que é só dela, nenhum pregador pode dizer é só minha, a não ser que ele seja uma parte do corpo de Cristo. Não importa quem você é, que me assiste nessa noite, não importa quem você é, católico, protestante, judeu, muçulmano, não faz diferença. Se você aceitar a Jesus, Ele te liberta, Ele liberta você de todos os vícios, Ele vai te dar vida nova, Ele vai escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro. Eles disseram, não somente 30 homens estão mortos, mas a arca foi levada pelos filisteus. A glória se foi. Nossas igrejas precisam ter o poder e a glória, ou nossa nação vai perder. Se você divorciar essa nação de Deus, você mata ela, você a destrói. Fizeram uma pesquisa há um tempo atrás com mais de 10 mil pregadores, várias denominações diferentes. Fizeram uma pergunta: você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? 35% dos presbiterianos disseram, não, eu não acredito. São pregadores, eu não acredito que ele ressuscitou dentre os mortos. 51% dos metodistas, 30% dos episcopais, 33% dos batistas disseram, não acreditamos que ele ressuscitou dentre os mortos. Segunda pergunta, você acredita que Jesus nasceu da Virgem Maria? 49% dos presbiterianos disseram, não, eu não creio. 60% dos metodistas disseram, não, eu não acredito que ele nasceu da Virgem Maria. 44% dos episcopais, 44% dos batistas e 57% dos luteranos disseram, não acreditamos que ele nasceu da Virgem Maria. Terceira pergunta, você crê que Satanás existe mesmo? 47% dos presbiterianos disseram, não creio que existe algo como o diabo. 62% dos metodistas disseram que não existe Satanás. 37% dos episcopais disseram que não existe um diabo. 33% dos batistas disseram, eu não acredito que o diabo existe. Isso são pregadores. Quarta pergunta, você crê que a Bíblia é a palavra do Todo-Poderoso Deus? 81% dos presbiterianos escreveram, não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. 82% dos metodistas disseram, não acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. 57% dos luteranos disseram, não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. E 88% dos episcopais disseram, não acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Um dos meus queridos amigos tem um merecido doutorado, se assentou em um seminário, o professor ensinando naquele seminário com uma Bíblia em uma mão, o cigarro na outra, falando todo tipo de palavrão, enquanto supostamente ele estava ensinando a palavra de Deus para ministros do Evangelho no futuro. E nos perguntamos por que nossas igrejas estão nessa situação. Nos perguntamos por que nosso povo está nessa situação. Alguns de vocês ficam nervosos comigo. Para que ficar nervoso? Alguns de vocês dizem, você veio contra a minha igreja.
Você quer balançar o barco? Não, não. Estou tentando afundar esse barco. O púlpito, sabe o que alguns de vocês precisam? Vocês que ficam julgando seu pregador, como ele segura uma taça de coquetel na sua mão, e será que ele fala de problemas sociais e faz resumos de alguns livros? Deus tem misericórdia da sua alma. Você precisa que o seu pregador tenha os olhos lacrimejados de tanto chorar, e que o coração esteja partido por almas perdidas, que sempre eleve as mãos em oração, suplicando ao Todo-Poderoso Deus. Você precisa que ele esteja atrás do púlpito, pregando o Evangelho, até que você fique desconfortável, até que venha sobre a sua vida, até que te cutuque, até que te perturbe, porque você é pecador e você está a caminho do inferno. Isso é ser duro? Lobos em pele de cordeiro, Jesus disse. Ele disse: você é cego guiando o cego, e os dois vão cair no buraco. Ele diz que você é a mesma coisa de um túmulo. Por fora você brilha, mas por dentro você é cheio de ossos podres. Ele diz que você fecha o céu e você não entra, mas não deixa ninguém entrar também. Ele disse: vocês são tolos cegos, filho do inferno. Não fui eu que disse isso, foi ele. Não fique bravo comigo, fique bravo com ele. E ele disse: você não vai fugir da condenação do inferno. Vamos olhar para um outro lado. É uma igreja, está crescendo. Um amigo meu é pastor lá. E está chegando perto de 1000 membros. Teve um domingo de manhã, ele olhou e entra ali um grande homem de negócio. Ele rapidamente vai ao diretor do coral, porque eles tinham aquela canção, Vou Voar, ali, e falou: tira daí, ele não vai entender isso. E ela disse: então, o que eu vou colocar no lugar? Ele pensou assim na canção mais antiga que ele sabia: Rocha dos tempos, venha sobre mim, eu quero me apoiar na sua força. A irmã Smith estava lá naquela manhã, ela nunca perdia um culto. E se cantassem Eu Vou Voar, ela amava aquela canção e dava gritos e dançava. Então ele precisava de uma canção que não é fazer ela bradar. E começou a orar para que quando os diáconos trouxessem aquele homem de negócio com a sua esposa ali, para sentá-los longe da irmã Smith. Meu Deus, Deus trabalha em maneiras misteriosas, Ele faz maravilhas, Ele coloca os seus pés sobre o oceano e vem na tempestade. Alguns pensam que isso é loucura, que isso é ridículo, que isso não faz sentido algum. Você não vai entender. Mas o diácono sentaram aquele homem de negócio e a sua esposa bem na frente, logo atrás da irmã Smith. Aí ele ficou aliviado e falou: pelo menos eles estão atrás delas, né? E não estão na frente dela. E o coral começou a cantar: Rocha dos tempos, vem para mim, eu quero me apoiar na sua força. Que a água e o sangue venha do lado do Senhor. Que venha curar o meu pecado, me salvar da maldição e do poder da morte. Só que ele esqueceu que essa era a música favorita da irmã Smith. Ele travou. E ele viu o que ia acontecer. Ela tinha uns 75, 80 anos de idade.
Ela se levantou as mãos, e quando orava em outras línguas, ela não falava como uma língua como vocês, uma forma poética, cheia de melodia. Ela parecia um motor de barco com um pistão quebrado. Ba, 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 ba. E ela começou a dançar, e ele começou a baixar naquela cadeira, falando, meu Deus, e continuavam cantando, rocha dos tempos, vem para mim, quero me apoiar na sua força, que a água e o sangue que fluiu do lado do Senhor venha curar o meu pecado e me salve do poder da maldição da morte. E ela começou a dançar. E ela não dançava para frente, dançava para trás. E ela chegou até aquela parte do banco onde estava o homem de negócio. E começou a dançar em cima do pé dele, falando bop, 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 bop. Aleluia! Não entendo. Não, você não entende. Não, alguns de vocês estão dando risada e falando, é disso que eu não gosto de você, Jimmy Swaggart. Isso é muito fanático. Eu queria que fosse um lugar mais calmo, mais tranquilo. Eu sei, você quer dormir quando está na igreja? É isso que você quer fazer. Eu detesto fanaticismo e emocionalismo e vulgarismo de emoções mais do que você odeia. Mas o poder do Todo-Poderoso Deus que entra no coração da pessoa, eu imploro que isso flua como um rio em nossas almas. Ele não queria ir até a porta para cumprimentar o pessoal quando o culto acabou. Ele estava envergonhado. Mas ele não teve escolha ou alternativa. Até então que ele viu aquele homem de negócio e pensou, meu Deus. Aí o homem segurou a mão dele e disse assim, eu nunca gostei tanto de uma coisa como isso. Ele se achou e disse, ainda bem que você gostou da minha mensagem. Ele falou, não, reverendo, eu nem sei o que você falou. Ele disse, foi aquela mulher. Aleluia. Ele disse, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estou com a casa caindo aos pedaços, minha vida está caindo aos pedaços, estou perdendo meus negócios, mas eu vi ela descendo aquele corredor como se fosse um louco motor de barco, e ela começou a pisar nos meus pés, mas quando ela fez isso, algo veio sobre mim, veio no meu coração, veio na minha alma, veio no meu espírito. There is no reflections fading, faces I don't know. A fleeting glimpse of something haunting in the twilight glow. Windows rattle with the secrets of the night before. Every shadow seems to whisper, just don't open that door. Horror morning, can't shake this feeling. Dread's a ghost that won't let me go. Coffee's brewing, but it's overseeping. In this nightmare, reality slow. Horror morning, the sun won't rise. Caught in a dream where the terror lies. Que nos tornamos suaves e estamos espiritualmente sofisticados. O culto que temos já não vem mais de Deus, então perdemos a encaposta escrita na porta da igreja. Our deep racing breath is shallow. Figures dance in the fading light. Cloaked in darkness, something follows. Will I survive till the Ele disse, night? seus 2 filhos morreram na batalha. Quando perdemos a glória, não atrapalha só nossa nação, arruína nossas igrejas, mas vamos perder nossos filhos também. Estão se perdendo hoje de uma forma incontável. E a única coisa que pode guardá-los é o poder de Deus. Essa é a única coisa. A igreja na qual você vai, onde o pregador está de trás daquele púlpito, prega a palavra do Todo-Poderoso Deus. Agradeça a Deus por ele todos os dias. Continue elevando aquele homem em oração. Ore para que aquele homem tenha um encontro com o Espírito Santo todos os dias. Agradeça a Deus porque você tem esse tipo de igreja para ir até ela. Que seus filhos podem conhecer o poder e a glória, porque me escute aqui.
Não tem nada de errado com esporte, não tem nada de errado com educação, e não tem nada de errado com essas coisas. Mas esportes, atividades, educação e tudo isso não salva seus filhos. Você precisa do poder de Deus manifesto na vida deles, para que eles tenham uma revelação de Jesus Cristo, e a glória tem que ser verdadeira em nossas igrejas. Uma prostituta em uma grande cidade americana entra em um apartamento aonde uma amiga vive. Ela sempre ficava lá, uma outra prostituta. Ela entrou ali e disse: eu quero uma bebida. E a menina disse: me desculpa, mas eu não tenho nada. E ela disse: bem, eu quero maconha. Ela disse: eu também não tenho mais isso. E ela falou: como assim? Eu estava aqui ontem à noite, tinha muita cachaça. Muito de tudo. E ela disse: bem, eu sei, mas eu disse ontem à noite, mas já tinham se passado algumas noites. E ela disse: ontem à noite eu fui para a igreja, uma igreja diferente das outras que eu já tinha ido antes, e eu fui salva. Ela disse: você o quê? Ela disse: eu fui salva. Joguei toda a bebida ali na pia, joguei todas as drogas na pia. Eu não vivo essa vida mais. E ela disse: qual tipo de igreja era essa? Ela respondeu: olha, eu não sei se você vai entender ou não, mas era o grupo de pessoas mais felizes que eu já vi. Ela disse: eu não sei exatamente o que eu recebi, mas eu sei que estou diferente. Eu sei que eu estou diferente. Minha vida antiga já era, agora eu vou viver para Jesus. E a menina falou: também quero. Já cansei dessa vida podre, eu já não aguento mais isso, e eu quero isso também. E ela disse: bem, não sei, eu não sei o que. Eu acabei de ser salvo ontem à noite, eu não sei muito disso, mas olha, eu já não dormi a noite inteira, tenho orado, lendo a Bíblia a noite inteira. E ela disse assim: eu li quando Jesus falou, quando você orar, eu sei que você tem que orar para receber. Muita gente me ajudou ontem à noite, mas eu não sei exatamente o que te dizer, mas a Bíblia diz que quando orar, você tem que entrar no seu armário. E a menina disse: eu vou para o armário então. Tiraram aquela tralha do armário, agora ela estava sentada no chão, e ela falou: o que eu faço agora? E ela disse: ora aí, fala com o Senhor, ora aí. Como é que eu vou saber se eu consegui ou não? Eu não sei. Ela falou: ontem à noite, quando veio na minha alma, eu escutei alguém dizer: ela viu a luz. Quando você receber, você vai ver a luz. Você vai ver a luz. E naquela hora entrou um homem. Ele estava ali para dormir com a menina que estava orando no armário. Olha, essa é uma das melhores conversões que eu já escutei. Ele perguntou para outra jovem: onde é que está Maria? E a Sally não quis falar para ela que a Maria estava orando no armário. Ela disse: então ele interrompeu e falou: está na cozinha? Não. Aí ele abriu o refrigerador e falou: cadê a cachaça? Cadê as bebidas? E ela falou: eu não tenho mais isso. Aí ele falou: como assim você não tem mais? Cadê a Maria? Ela está no quarto. Aí foi lá no quarto e não viu ela. Aí ele voltou e falou assim: a Maria está aqui? Ele falou: está aqui, mas então onde é que ela está, ué? E naquela hora a Maria viu a luz. Glória, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Ele pensou, na hora que ele abriu aquela porta, ele pensou que ela estava drogada. Ele falou: me dá um pouco disso aí que você tem. E ela disse, então ela falou: olha, não são drogas, eu entreguei minha vida e meu coração a Jesus Cristo. Acabei de entregar minha vida para Jesus. E eles então ficaram ali, e de repente a Sally falou, ele falou: quero conhecer isso também. E falaram: então vamos lá para frente do apartamento, assentar no banco, vamos te contar. Você não pode ficar aqui sozinho conosco agora. Glória! Aleluia! Esse evangelho te muda, esse evangelho te liberta, esse evangelho quebra os cativeiros, as correntes do pecado da sua vida. Foram para fora, falaram de Jesus para ele, e os três foram para o culto naquela noite. Jesus batizou, ele aceitou Jesus ali naquele banco, e os três foram batizados no Espírito Santo. E a última vez que eu escutei falar deles, os três estavam estudando para serem pastores. Não tem que haver um Icabode. E eu quero terminar dizendo isso: o inferno faz tudo o que pode. Satanás está removendo tudo o que pode, e o inferno não está economizando. Mas nessa noite eu estou escutando o som do vento no topo das árvores. Posso ouvir o som da abundante chuva. Glória! Eu acredito que um avivamento do Espírito Santo está vindo para essa terra. Eu creio, eu sinto, eu posso sentir. Eu creio que Deus falou ao meu coração que centenas e centenas de milhares de pessoas que são apenas membros de igreja não entendem o que é ser de Jesus. Eles são só religiosos, mas estão indo para Jesus, vão nascer de novo. Acredito que muitos pregadores vão orar até Jesus entrar no coração e na vida deles. Acredito que centenas de milhares de católicos vão ser salvos pelo sangue do Cordeiro. Acredito que centenas de milhares de pessoas por detrás das cortinas de ferro estão voltando para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu creio que avivamento como nunca houve no mundo antes está para acontecer. Porque ele disse: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele. No hebraico original, como foi escrito, não se lê como nós lemos e pronunciamos a vida inteira. Nós pronunciamos: vindo o inimigo como uma corrente de águas. Deus disse que vai arvorar contra ele, mas não é isso que diz. Diz assim: vindo o inimigo, vírgula, na tradução de hoje, como deveria ter sido traduzido. Deus disse que como uma corrente de águas virei contra ele. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, como tentamos ministrar Tua palavra nessa noite, temos tentado falar aquilo que eu acredito que o Senhor nos deu. Meu Deus, eu peço que o Teu Espírito venha se mover e tocar as vidas e os corações das pessoas. Nós dependemos do Teu Espírito. Dependemos dos Teus caminhos, dependemos da Tua unção. Oh Deus dos céus, Deus do céu, pedimos em nome de Jesus, de cabeças baixas e olhos fechados. Eu não posso ler sua mente e eu nem quero fazer isso. Eu não conheço o seu coração. E se eu pudesse, eu também não queria conhecer. Mas Deus conhece. Eu sei que nessa noite parece que eu fui duro em algumas áreas, mas eu não tive uma escolha tentando te acordar. Você que me assiste pela televisão, é porque eu te amo.
Estou tentando fazer com que você veja algo. Estou tentando fazer com que você entenda que sua igreja não pode salvar, sua religião não pode salvar. Você tem que aceitar a Jesus. Isso é uma experiência pessoal entre você e Deus, e homem nenhum pode fazer isso por você. Você é quem toma essa decisão. Eu não conheço a você que está sentado nessa noite aqui, mas quantos aqui em seu coração sabe que as coisas não estão bem, e você sabe que na sua alma as coisas não estão bem? Você precisa de um toque de Deus. Você não está vivendo da maneira correta, vamos ser sinceros a respeito disso. Você não está vivendo bem, e você admite isso, que você precisa de Deus. Isso é uma declaração simples. Irmão Swagger, não estou vivendo bem, preciso de Jesus. Levante sua mão. Eu não vou te envergonhar, eu te prometo, como um homem. Olha, um homem ali, tem uma outra mão aqui, uma mão aqui, outra ali, outra ali. Estou vendo você levantar sua mão aqui. Obrigado. Lá nas arquibancadas, quantos podem levantar as mãos? Ore por mim, por favor. Não importa quem você é, eu não vou te envergonhar, te prometo. Levante sua mão. Estou vendo, até lá em cima. Muito obrigado. Lá atrás, até lá atrás. Ore por mim, nas arquibancadas. Levante a mão. Aqui do lado esquerdo. Ore por mim, eu preciso de oração, não estou vivendo bem, muito obrigado. Estou vendo suas mãos, eu estou vendo, obrigado, obrigado, obrigado. Deus ama você. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor, todos aqui se levantem. Deus, eu estou pedindo nessa noite, em nome de Jesus, venha se mover nesse lugar. Venha se mover nas almas dos homens. Ó Deus, com um poder de convicção do Espírito Santo, eu peço no nome do nosso Salvador. Eu quero pedir, escute com atenção, todos vocês que levantaram as mãos, não importa onde você esteja, não importa onde você está, nas arquibancadas, lá atrás, aqui na frente, eu quero que você venha ficar de pé aqui. Descendo esse corredor, ficar de pé aqui não pode salvar sua alma. Mas quando você decide seguir Jesus e você é sincero, pode mudar sua vida. Se você estiver sendo sincero diante de Deus, venha agora enquanto eles cantam. I wandered far away from God. Now I'm coming home. The paths of sin too long. Praise God. Jesus, I'm coming home. Praise the Lord. I'm coming home. Coming home. Never more to Eu quero que você olhe para mim agora, por favor, cada um de vocês. Estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo seu amor, seu poder. Todos aqui nessa congregação que estão de pé, até vocês pela televisão, que são salvos. Eu preciso da sua fé. Preciso que você se preocupe com isso agora. Não somente com os que estão aqui, mas aqueles que assistem pela televisão e sentem a convicção. Todos que assistem no mundo inteiro. Eu quero que você creia em Deus comigo agora. E quero que você me escute por um instante, todos vocês. Não importa quem você é, Deus te ama. E eu quero que você entenda isso. Não faz diferença o que você fez, quantas drogas você usou, se é que você usou drogas, ou quantos palavrões você já usou, se é que você já usou.
Ou quanta bebida você já bebeu, se é que você já bebeu álcool. Não faz diferença. Ele não está olhando para você de acordo com o que você era. Aleluia, aleluia. Ele está olhando para você de acordo com o que Ele pode transformar. Ele pode mudar sua vida. Ele pode te dar algo que o mundo não pode dar. Tudo que você tem que fazer é aceitar. Você pela televisão é a mesma coisa na sua casa, aonde você trabalha, no seu quarto de hotel, onde você está, o Espírito Santo está com você, dizendo: já é hora. Eu quero que você abaixe sua cabeça, por favor. Quero que você feche os olhos e vamos orar. Chegou sua hora. O diabo tentou parar isso. Já tentaram, mas não conseguem. Glória! Louvado seja Deus. Eu quero fazer a oração do arrependimento com você. Algo simples. Você não tem que repeti-la para ser salvo, mas eu meio que sei o que você precisa dizer e te ajude. Se você crer de todo o coração, no momento que você terminar de orar, você vai estar salvo pelo sangue de Jesus. Eu prometo, porque Ele não mente. Então vamos orar, por favor. Querido Deus do céu, estou cansado da vida antiga. Estou cansado dos caminhos pecaminosos. Cansado da hipocrisia, de padrões duplos e de direções erradas. Eu quero algo verdadeiro. Estou pedindo o seu perdão. Limpa-me e lava-me com o sangue precioso do teu Filho Jesus Cristo. De acordo com tua santa palavra, Romanos 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo, e em meu coração agora eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. E diante de todas essas pessoas e do mundo, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu dou as boas-vindas para Ele em meu coração, minha casa, minha família, minha vida e o meu ser. E de acordo com sua palavra, em nome de Jesus, estou lavado, estou limpo, estou transformado, estou redimido. E nesse instante estou livre